E o que foi seu próximo passo, assim? Porque teve um momento importante da sua vida que você acaba indo para os Estados Unidos. Sim. Você fez cursos, você trabalhou em empresas importantes. Quando que foi esse momento que deu um clique para você, dessa oportunidade ou dessa vontade de você sair do Brasil? Essa primeira ida para os Estados Unidos foi no programa Ciência Sem Fronteiras. E aí eu fui da primeira turma que foi para Ciência Sem Fronteiras. E foi assim até que foi nesse período que eu acabei estagiando na NASA. Qual que foi a história? Tava chegando o verão e eu queria muito fazer um estágio lá. E super difícil conseguir um estágio. Né? Imagina. Super difícil, super concorrido. Quando eu comecei a procurar, assim, o estágio do Google já estava com todas as vagas ocupadas, assim, era uma coisa que eles recrutam muito antes. Então estava super difícil e eu acabei eu conheci uma mulher maravilhosa, o nome dela é Duília Mello, que ela é astrofísica brasileira e trabalha na NASA há muitos anos. Que máximo. E ela era... depois ela veio ser a reitora da faculdade que eu estava, né? Porque ela ainda não era. E ela falou, aplica para os institutos da NASA. A gente tem alguns programas de estágio. Eu apliquei para o programa de estágio do Telescópio Hubble, que é um programa que quase não tem vaga para software, a maioria é para astrofísico. Ah, é mesmo? Eu fui a única estagiária de software lá. Uau! E eu mandei minha fichinha lá, carta de recomendação, todo o processo seletivo, para trabalhar no time de engenharia de software do Hubble. E fiquei super feliz que deu certo. Trabalhava num produto super legal lá, que era basicamente os clientes. Tem que pensar na NASA que quase todo software que ela usa é proprietário. Né? Assim, qual que é a ferramenta de visualização de dados do telescópio? Não existe. Não existe. Né? Vamos ter que criar. Botar no Metabase, né? No Não Looker. tem. Então, tem que criar tudo. Então, eu acabei fazendo quase 2 estágios lá, porque quando eu terminei o primeiro, eu já tinha conhecido outro cientista lá que queria fazer um outro projeto e eu fiz um outro estágio logo em seguida. Em outro projeto. Em outro projeto, que já era um projeto do telescópio James Webb, que foi lançado recentemente. O mais recente. Então, mas nesse primeiro era um trabalho bem hands-on, porque os cientistas usavam aquela ferramenta e precisavam que funcionalidades fossem construídas para conseguir visualizar os dados melhores e fazer as análises. E eu trabalhei no time que estava construindo esse software. E era um trabalho muito de ciência de dados, assim, de fato ajudar a interpretar essas informações? Não era. Era ferramental que analistas de dados, né, cientistas no caso, iriam usar. Então imagina que você está construindo um Metabase mesmo. Assim. Quais são os filtros que você pode fazer, bem mais especializado, porque o volume de dados era muito grande, né? Então, fazer sentido ali, né? Pegar um pouco do contexto, a gente quer filtrar por frequência da radiação e tal. Então, tinha bastante coisa específica, né, features específicas para aquele tipo de dado que a gente estava processando. Você pode falar que tipo de dado que vocês tinham? Não, era o dado direto do telescópio. Mas era o quê? Porque o telescópio são imagens, mas no fim das contas isso era transformado em algum dado que não era imagem ou você trabalhava com imagem? Isso, não, a gente não trabalhava diretamente com imagens, e sim do tipo assim, as ondas, a radiação que batia na tela do telescópio, qual que é a frequência, coisas assim, né, a amplitude da onda, esses eram o tipo de filtro que a gente colocava. Entendi. Então não era sobre imagens. Entendi, e ele obviamente deve ter uma imagem gigantesca com uma super definição. Mas isso morava em outro lugar. Tá. O nosso era bem do tipo, eu quero filtrar estrelas com esse tipo de radiações dentro desse espectro. Ah, entendi. Interessante. Vocês tinham uma missão lá nesse projeto ou eram algumas missões? Algumas missões, mas era basicamente melhorar toda a parte de filtragens que um cientista poderia fazer para analisar. Entendi. Acho que a maioria dos brasileiros conhece a NASA pelos filmes que a gente assiste. Quão difícil foi entrar para você lá e como que é a cultura de uma empresa como a NASA? Esse instituto que eu estava tinha uma cultura bem particular. Ele foi um dos únicos institutos fundados por uma pessoa que não era americana e ele tinha uma pegada muito diferente que era da diversidade. Ele era 50-50%. Tem que equilibrar e ponto final. Isso, e era uma coisa... acho que era bem, na época, isso 2012, né? Não se falava tanto de iniciativas de diversidade. É verdade. E eles foram bem pioneiros, assim, até tinha alguns estudos que
por exemplo, submissão de projetos para aprovação, eles já, por exemplo, tinham experimentos de tirar o nome, né? Tirar o gênero de quem enviou. Coisas que... Isso é bem legal, para anonimizar e você não ter viés, né? Exatamente, porque eles viram que tinha uma taxa diferente de aprovação de projetos, dependendo do gênero. Eles falaram, e se a gente anonimizar? Será que a gente normaliza? Ah, normalizou, então tá bom. Faz muito sentido. Beleza. A gente sempre fez isso no Nubank. Isso eu adoro esse tema, né, de viés inconscientes, quando a gente pensa em investimento e recrutamento. É uma coisa que a gente depois levou com bastante carinho para a Zip. Mas esse ponto de... Era uma cultura muito legal. E a gente sentava para almoçar e tinha um monte de prêmio Nobel lá. Assim, Você foi bem recebida. Fui super bem recebida. E assim, eu adorava. Tinha uma cantina lá, né? Cantina. E a mulher que era dona da cantina era uma antropóloga formada em Stanford. E aí o cardápio era todo... tinha toda uma intenção por trás. As comidas que ela trazia. Umas coisas muito, muito especiais. Até a cantina da NASA é bem pensada e tem uma pessoa incrível que está por trás. Mas foi uma experiência diferente Tem outros colegas que foram fazer estágios em outros institutos, e aí já era aquele instituto mais a cara da NASA que a gente vê nos filmes, né? Bastante homem branco e pouca gente internacional. Mas a minha experiência foi completamente diferente.